Uma boa noite, prezados alunos da Universidade de São Francisco matriculados na componente curricular Desafios do Engenheiro Mecânico Prática Profissional. Estou gravando esse vídeo pela segunda vez, aconteceu um problema, né? Eu comecei a gravar num determinado formato de vídeo, na hora de fazer o carregamento no YouTube, para minha surpresa, teve um problema, uma verificação que o YouTube faz. E o áudio ficou totalmente um pouco desencontrado da parte visual. Então, tentei de várias formas, fazer algumas conversões, mas não teve jeito. Então, estou gravando novamente. A intenção é gravar em 15 minutos esse vídeo, mas eu acho que vai chegar nos 25, viu? Eu vi que o material é bem extenso, tem muita coisa que dá para ser comentada. Um primeiro comentário que eu quero já fazer é o seguinte: por que eu estou fazendo essa apresentação em cima deste material? Porque eu já andei dando uma olhada aí no material que o pessoal postou envolvendo cinemática, e eu não sei se ficou claro, na verdade eu pedi desculpa que eu não completei lá corretamente, né? Porém, a cinemática, na verdade todos os itens, os temas que o pessoal vai irá procurar realizar dos seminários é relacionado à área de projeto mecânico, tá? Projeto mecânico e materiais. Então a cinemática que ele fala, que ele pergunta lá, que ele coloca, cinemática e dinâmica, tensões e deformações, todos os temas relacionados à área de projeto mecânico. Em particular, por que eu estou postando esse material? Na verdade, eu já coloquei esse PDF cinética de mecanismos, coloquei esse PDF lá na sala virtual exatamente para orientar novamente os grupos a quem for desenvolver este tema cinemática e dinâmica. Vai ter que refazer o material porque ele tem que estar voltado para a área de projetos. Então eu vou comentar o que é a cinemática e a dinâmica de mecanismos, tá? Todo esse assunto relacionado à área de projeto mecânico, tá bom? Peguei esse material na internet. Na verdade é um material, veja que já começa aqui com o desenho das proporções, razão e proporção lá do corpo humano, né? Baseado lá no Galileu, né? E o material retirado foi feito pela Universidade do Minho, que é uma universidade lá de Portugal, a Escola de Engenharia. Aqui os autores: Paulo Flores, Pimenta Claro. E no índice dá para a gente ter uma noção do que é que irá tratar o material. São 38 páginas, claro que alguns itens eu vou passar bem rápido, outros itens na verdade não vou nem comentar. Mas o que é importante para vocês é que muitos desses assuntos vocês vão ver, na verdade, bem detalhadamente nas outras componentes curriculares. À medida que o curso for avançando, vocês vão estar realizando as matérias relacionadas a mecanismos, estática e resistência dos materiais, dinâmica, tá? Então ele traz aí uma iniciação à cinemática de mecanismos, no qual, composta por uma nota histórica, uma introdução histórica. É muito importante conhecer as bases que vão ser fornecidas em termos de informações para a gente começar a entender a cinética e dinâmica de mecanismos, tá? Ali no outro item apresenta exatamente sistemas mecânicos, né? Os principais tipos de máquinas, as máquinas mais simples inventadas pelo homem. Vocês vão ver alguns desenhos aqui e muitos deles vocês vão conhecer, tá? Lembrar. Noções básicas sobre mecanismos, tipos de movimentos, juntas, cinemáticas. A gente vai comentar um pouquinho o que é esse grau de liberdade, isso aqui é importante vocês saberem. E quando vocês estiverem lá na componente curricular relacionada à resistência dos materiais, dinâmica, mecanismos, vibrações, vocês vão com certeza modelar matematicamente os movimentos dos seus sistemas que vocês forem estar estudando, tá? Tem um glossário aqui, na verdade algumas palavrinhas que são comuns aqui, que competem à cinemática e dinâmica de mecanismos, tá? O estudo principal aqui não é apresentar mais uma noção, tá? Algum outro trecho só vou fazer uma leitura, tá? Essa parte inicial, as 10 primeiras páginas aqui, é uma leitura bem densa, ela é bem informativa, traz todo um contexto histórico no qual surgiu as primeiras máquinas, tá? E quais foram os principais pesquisadores, os principais cientistas da época que começaram a organizar as primeiras
informações em termos de fórmulas matemáticas. Então, ele faz muito uma comparação entre o modelo, o que é a situação empírica, e a partir da situação empírica escreve seu modelo matemático. Tá? É bem nessa lógica que aparecem os conceitos, tá bom? Inicialmente aqui a gente traz o material que está organizado, essa introdução histórica e mecânica dos corpos rígidos, corpos deformáveis e a mecânica dos corpos fluidos. Lembrando que no corpos fluidos, aí eu vou comentar um pouquinho melhor com vocês, compete a todo o equacionamento relacionado à mecânica dos fluidos, tá? Lembrando que o fluido em movimento apresenta uma determinada quantidade de movimento e há uma série de equações diferenciais e integrais que passam a caracterizar as propriedades, que levam em consideração as propriedades dos materiais, no caso dos fluidos, e como que essas propriedades elas podem estar variando conforme tem-se o desenvolvimento de um determinado escoamento ao longo de uma tubulação, por exemplo, sobre uma superfície, entre outros, tá? Inicialmente, temos aqui algumas informações de Aristóteles. Para o mesmo volume, os corpos caem mais rapidamente, quanto mais pesados são. Isso aqui é uma afirmação do Aristóteles, né? E realmente, Aristóteles chegou a essa conclusão de forma errônea. Por que errônea? Você vai ver que corpos com diferentes massas caem à mesma velocidade. E tem como a gente provar isso, ou seja, a queda de um corpo não depende da massa, e dá para a gente provar isso do ponto de vista da física, sem problema nenhum. Na verdade, é um tópicozinho lá da física fundamental, a gente trabalha lá queda livre, e a gente tenta lá, realmente, faz o experimento, que corpos a diferentes massas caem, chegam juntos, por exemplo, ao solo, uma vez abandonados da mesma altura, e tem como a gente comprovar isso matematicamente, né? Na verdade, utilizando as leis da física, tá? Comenta a respeito da aceleração, da gravidade, né? A questão da alavanca, ó, dei-me um ponto, moverei o mundo, né? O que Arquimedes descobriu. Lá também comenta-se, é interessante o princípio de Arquimedes, né? Diz respeito ao teorema do empuxo, que aparece quando você tem um corpo imerso em um fluido que passa a deslocar o volume que o contém, né? Ou melhor, o volume deslocado de fluido a partir da imersão do corpo neste meio, ele vai provocar uma força denominada empuxo, tá bom? Continuando aqui, na verdade eu queria chegar logo aqui nas leis, nisso aqui, ó, isso aqui que é importante. Princípio da filosofia, na matemática da filosofia natural, que é o que vai, a obra que contém as leis de Newton, tá? Aqui que é importante nós conhecermos um pouco do que vem a ser as leis de Newton, e vocês, na verdade, já tiveram esse primeiro contato no colegial. É importante saber, até vou parar um pouquinho aqui e comentar aqui. As 3 leis de Newton, a primeira lei diz respeito à lei da inércia, ou seja, um corpo tende a permanecer parado até que ou em estado de repouso, em estado de movimento, até que uma força age sobre ele. E é aí que vem a segunda lei explicada exatamente, que é a lei da dinâmica. Vem a segunda lei exatamente explicar o porquê desta força. Mas espera aí, o que é força? Então ele vai definir que força, através da dinâmica, é o produto entre a massa vezes a aceleração. Veja que nesse sentido você acaba colocando o corpo em movimento. Por isso que a lei chama-se lei da dinâmica. Tá? E o outro é, complementando essa interação da força com o objeto, é a lei da ação e reação. Para toda força há para toda ação há uma reação igual em sentido contrário, tá? Que é aí que ele passa a estabelecer, na verdade, como que esta força ela interage com os corpos nas mais diferentes formas. Tá bom? Então essa parte introdutória aqui, a introdução que eu digo é para fornecer, na verdade, todas as bases, os pensamentos, como eles foram surgindo e como que eles foram sendo reavaliados e reescritos de forma a ficarem o mais coerente possível com as situações empíricas que foram sendo observadas, tá? Então, nessa primeira parte introdutória aqui, introdutória em termos históricos, né, vai trazer uma informação a respeito das bases que vão fornecer, na verdade, as informações para começar a se analisar a cinemática e dinâmica
de mecanismos. Tá, não vou dar uma passadinha meio rápida aqui no texto, depois vocês vão ter chance de estar observando, lendo aí os pontos de mais interesse, tá? De um desenvolvimento bastante grande lá na Europa, de todos esses assuntos aqui. Finalmente, sistemas mecânicos. Vamos conhecer um pouco das máquinas e dos mecanismos. Aqui eu vou fazer umas leiturinhas pequenas, tá? Tentando explicar e dando alguns exemplos. Os sistemas mecânicos resultam em geral da associação de subsistemas estruturais e mecânicos com o objetivo de transmitir esforços e movimento. Esse é o principal objetivo das máquinas, né? Veja, o que ela faz? Você vai entrar lá com uma determinada fonte de energia, talvez, e ela vai converter essa energia em outro tipo de energia, através de uma movimentação. E mais adiante eu vou adiantar para vocês o exemplo que tem uma quantidade imensa de sistemas e subsistemas, uma vez aliados e conjugados, é o automóvel. Ali nós temos vários tipos de mecanismos que eles se interrelacionam, possuem determinados graus de interação, possuem ligações entre eles, de forma a produzir, reproduzir e transmitir os mais diferentes tipos de movimento. Tá? Então, um sistema mecânico pode ser definido como um conjunto de corpos rígidos, flexíveis, interligados por juntas cinemáticas. Cinemática vem aí do grego de cines, de movimento, e atuados, na verdade, regidos por forças e momentos. Só vou dar uma olhadinha aqui no tempo, tá? De gravação, 11 minutos, ainda temos tempo. Não está ficando muito pesado por enquanto, né? E isso que é importante a gente conhecer dos sistemas mecânicos. Aí ele fala a questão do mecânica clássica, newtoniana, as equações que vão reger, que vão explicar esse tipo de movimento, né? Na mecânica é dividida em 3 partes: a estática, que leva em conta muita geometria e como que essa geometria vai definir as forças que irão atuar sobre ela. Continuando na mecânica, a cinemática vai fazer uma aliança, na verdade, da geometria com o movimento e assim por diante. E como o movimento ela pode influenciar a geometria, ou melhor, como que a geometria a partir do movimento pode explicar o aparecimento de determinadas forças e quais serão, por exemplo, o sentido dessas forças. Se é uma questão de ampliação de força, de redução de força, entre outros. E a dinâmica, ela vai fazer o quê? Exatamente uma junção desta geometria, como que esse movimento é definido pela geometria, e a partir dessa interação da geometria com o movimento, essa força atuando sobre o sistema, de uma forma geral. E na dinâmica, então, haverá uma junção do movimento aliado à geometria, a cinemática, e como essa cinemática irá definir as novas relações de força, tá? Compondo então a dinâmica. Então a gente coloca as disciplinas, né, que constituem a mecânica: estática, cinemática e dinâmica. Lembrando que a cinemática é um ramo da mecânica, estuda a parte de movimentação, e a dinâmica é a partir dessa cinemática como que estas forças elas podem se relacionam com a questão da movimentação de determinados sistemas mecânicos, tá? A gente vai dar uma baixadinha aqui um pouco mais, uns itens principais aqui. Então ele comenta, a estática é a disciplina que estudam as leis de composição das forças e as condições de equilíbrio dos corpos materiais submetidos à ação de forças e momentos. Então ele vai fazer um estudo das condições de equilíbrio desse corpo, tá? A cinemática, por sua vez, é a área da mecânica que preocupa-se, né? Ou melhor, que se ocupa das leis de movimento dos corpos, independentemente das causas que o provocam. Para esse tipo de análise são levados em consideração os aspectos puramente geométricos do movimento, não sendo considerados os esforços envolvidos no processo. É aí que, por último, ele comenta, né? É aí que vem a dinâmica, que vai estudar a relação dos movimentos dos corpos e ações ou as causas que o provocam. Ao contrário da cinemática, a dinâmica, ao estudar o movimento dos corpos, consideram não só os esforços que atuam sobre os corpos, mas também a sua inércia. Veja que toda essa questão ela vai utilizar muito dos princípios elaborados por Newton, tá? Vai levar muito em consideração as 3 leis de Newton. Veja que aqui a inércia, né? Parece como sendo a primeira lei de Newton, tá bom?
E continuando, aí isso aqui a gente vai conhecer, na verdade, os tipos de sistemas mecânicos mais simples possíveis e que ele comenta, né? A alavanca é sem dúvida a máquina mais simples e natural. Todos os movimentos do corpo, por exemplo, são proporcionados por sistemas de alavancas, junções dos ossos que são acionados pelos músculos, como ilustra na figura 1.2a. Veja, nós temos aqui as partes que compõem aqui os membros, né? E todos eles são articulados, né, entre si. Na verdade, isso aqui é um desenho esquemático, né? Que de certa forma não deixa de ser realidade a partir dos elementos que compõem o corpo humano. Vejo que esses sistemas, né, essas junções permitem uma série de movimentos mais variados possíveis, tá certo? Comento no item 1.2b um elemento que vai fornecer a ideia também de um sistema que fornece uma questão de movimento, embora com uma certa limitação, é a tesoura. Vejo que ela é articulada em um ponto por um par de alavancas interligadas, ou melhor ligadas por um pino, tá? E veja aí possível realizar uma série de cortes em determinados materiais, com efeito, de certa forma, de amplificação da força, devido ao que o momento, a alavanca produzido aí por esses extremidades unidas por um ponto, tá? E isso aqui eu faço questão um pouquinho de letra. O automóvel é provavelmente o exemplo mais paradigmático de uma máquina do qual fazem parte diversos elementos, mas fazem mesmo, tá? Se você pensar que dentro do motor de combustão interna vai transformar o movimento alternativo dos pistões em um movimento rotativo de um girabrequim, de um outro sistema, de um outro elemento mecânico que, por sua vez, através de uma caixa de campo, uma relação de engrenagens, vai transmitir esta movimentação, esse movimento alternativo, sobe e desce do pistão, em um movimento rotativo aqui das engrenagens, uma vez transferido para as rodas do veículo, através de juntas, por exemplo, através das juntas homocinéticas, tá? De um automóvel fazem parte vários outros mecanismos, como por exemplo as suspensões, o sistema de transmissão, de movimento, entre outros, tá bom? São as partes constituintes de um automóvel. Mas o interessante também é comentar de outros tipos de máquinas, tá? Ele comenta aqui do limador, mecanismo de acionamento, tá? O torno também, o pessoal que fez o técnico no Senai, que seja o colégio técnico, possui também uma série de engrenagens, uma série de outros subsistemas mecânicos que conferem movimento, na verdade aliados a um motor elétrico, através de um conjunto de engrenagens, transmite movimento lá para a castanha, por exemplo, do centro de usinagem, que vai permitir fazer uma série de trabalhos em uma peça, através da retirada de material, através da rotação dessa peça na castanha do torno, tá bom? E traz também toda uma questão histórica aqui novamente, né? Dos pontos, de alguns pontos históricos importantes, né? Com o advento dessa máquina, né? Com a construção desses mecanismos, tá? Quero salientar para o ponto, aqui também traz aqui como é que é a relação entre a estática, a cinemática e a dinâmica, tá? Onde que as forças vão atuar, onde estão excluídas o ideal de força, né? Onde não vai ter movimento, que é a questão exatamente da estática, e, na verdade, como essas três frentes da mecânica se interrelacionam entre si. Ok. Neste outro momento aqui, item, nós temos as noções básicas sobre mecanismos, tá? Então, olha, momento, continuando aí, leve pausazinha, tem um sistema aí, olha lá, exatamente que tem o sistema de transferência de energia, de movimentação, que vai converter o movimento ascendente e descendente alternativo do pistão em um movimento rotativo lá no girabrequim. Então, vai apresentar o mecanismo biela-manivela, aliados aí corrediços, claro, a um sistema deslizante aí. E aí a composição dos movimentos, pontos articulados, são três pontos articulados, no qual
esse braço ele vai efetuar um movimento rotativo e esse outro braço, movimento de translação, porém fixo. Esse ponto ele só permite uma movimentação nesse sentido aqui, para a esquerda e direita e assim por diante, tá bom? Comenta aqui dos tipos de ligações entre mecanismos, binária, ternária, quaternária, não é o objetivo principal aqui da nossa conversa. Este outro que dá atenção é exatamente presente também no automóvel, o sistema de câmeras, ou melhor, do eixo de comando que vai determinar o quê? O período, tempo de abertura e fechamento das válvulas. Então nós temos aqui um lóbulo que está construído segundo uma determinada geometria, claro, toda uma geometria calculada, que vai determinar os períodos, tempo de abertura e fechamento das válvulas, tá? Também é um equacionamento todo envolvido para desenvolvimento desse câmbio, tá? Dessa relação, desse tipo de geometria, tá bom? Os desenhos ilustrativos aqui da questão de movimentação, a cinemática de alguns mecanismos, tá? Pode ser lido também, comentado aí de forma informativa, vocês podem estar verificando essa leitura. Interessante que nos tipos de movimento, nós temos, nesses dois casos aqui, né, no movimento ascendente, alternativo, e também nesse movimento aqui, pela rotação do lóbulo, vai efetuar um movimento de sobe e desce da válvula. São exemplos, por exemplo, de mecanismos que desenvolvem um movimento plano ou bidimensional, apresentando rotação, traslação, retilíneo e curvilíneo. Agora, espacial tridimensional, nós temos essa junção. Voltando aí, tipos de movimento: plano bidimensional, rotação, translação, geral, misto, retilíneo ou curvilíneo. No espaço tridimensional nós temos quem? O exemplo claro de um espaço tridimensional desenvolvido por um sistema de mecanismos é exatamente o braço robótico, onde estão presentes 6 graus de liberdade e utilizado para descrever essas movimentações, movimentações que podem formar uma esfera e também um sistema helicoidal de movimentos, tá? Interessante nesse quadrilátero articulado aqui, a partir das junções A, B e C, o ponto C descreve uma trajetória aqui limitada de C' a C2', movimento alternativo, então nesse ponto. O B, um movimento rotativo, escrevendo um círculo, por exemplo. Um quadrilátero articulado, e quadrilátero forma aqui um polígono de 4 lados. Movimento plano de rotação, descrito aqui por A e B, e oscilante, descrito por D e C, oscilando entre C' e C2', tá? Interessante, que mais a gente comentar aqui, o movimento rotativo. Agora, na verdade, a transcrição em termos de movimento do alternativo em movimento circular, movimento de rotação. Ok? Você que não tinha visto movimento rotativo a partir de um trecho curvilíneo aqui, entre aspas, alternativo curvilíneo. Também o movimento vai e vem corrediça do mecanismo Biela-Manivela é um exemplo de movimento de translação retilíneo. Quadrilátero articulado também movimento de translação curvilíneo. Aqui o carregamento, né, como que as forças aparecem no movimento geral de translação aliado ao movimento de rotação, como que aparece a composição desses dois movimentos, tá? Veja o movimento, esse desce e o outro desliza para a direita. Se pode estar associando aí um movimento de translação mais um movimento de rotação. Ok. Movimento associado espacial tridimensional aqui, formado aqui pelos eixos fixos 3 e 4, na verdade só apresenta uma rotação em torno do eixo 1 e do outro eixo aqui, e os pontos 2 articulados e a manivela, que de certa forma curva, denotada por 3, vai exibir uma movimentação no espaço tridimensional. Tá bom? Sistema de redução de engrenagens, né? Depende
por entrada ou saída dos elementos, tá bom? Vai promover rotações maiores da engrenagem, rotações menores da outra engrenagem, da engrenagem maior. Transmissão de movimento por contato direto. Lá, aqui uma exemplificação lá do sistema de câmbios de válvulas, tá? Sistema de engrenagem e mecanismo câmbio seguidor, presente lá no comando de válvulas. O lóbulo vai efetuar movimento rotativo, por sua vez vai ser transferido para o sobe e desce da válvula. Tá bom? Temos aqui o quadrilátero, formado por 4 pontos de articulação, movimento rotativo, movimento circular, e está limitado aqui por um movimento alternativo, limitado aqui no ponto C, no outro ponto da direita, aqui articulado. Tá bom? Temos mais... aqui vocês devem ter visto esse tipo de acoplamento lá em física, no qual a velocidade linear tangencial aqui nos pontos, ele vai apresentar a mesma velocidade em qualquer um dos pontos que sejam desse sistema aqui de polias, tá? A única coisa que vai mudar aqui é a velocidade angular. No caso, a velocidade angular aqui vai ser menor do que a velocidade angular aqui na roda, na polia da esquerda, tá? E também para um sistema aqui de corrente, na verdade a gente conhece esse tipo de acoplamento muito presente, por exemplo, claro, na bicicleta também, né? Falando de um sistema que está muito presente que todo mundo com certeza já deve ter visto esse tipo de acoplamento de transmissibilidade de movimento, tá? Juntos cinemáticos que não são de grande interesse para nós por enquanto, tá? Mas também diz respeito à parte de movimentação dos sistemas, né? E finalmente a gente pode comentar um pouquinho mais sobre os graus de liberdade. O que é os graus de liberdade? Isso aqui a gente vai ter que ler vamos ler com um pouquinho de atenção aqui, só para conhecer, tá? Não que isso vai ser cobrado, mas o conhecimento dos números dos graus de liberdade, de mobilidade de um mecanismo é uma propriedade importante na análise da síntese cinemática do sistema. Então, o que vai definir o número de graus de liberdade? Vai ser o número de movimentos de acionamento que um determinado mecanismo necessita para a localização dos seus corpos, seja completamente conhecido em relação a um corpo, em relação a um referencial pré-definido, ou seja, o número de acionadores, como por exemplo motores, necessários para produzir um movimento no mecanismo. Na verdade, esse grau de liberdade vai definir o que? É o tipo de movimento presente em um sistema mecânico, tá? Então é bom a gente conhecer as limitações desse sistema mecânico e de certa forma definir os números de graus de liberdade. E ele mesmo comenta aqui, por outras palavras, o número dos graus de liberdade de mobilidade do mecanismo é um número mínimo de coordenadas necessárias ou parâmetros variáveis de entrada e independentes que descrevem e definem a configuração e movimento de um mecanismo. Tá? Então, a configuração desse mecanismo fica completamente definida e caracterizada pelo posicionamento de um de seus corpos. Diz que o mecanismo tem 1 grau de liberdade. Exemplos, né? Então, a gente tem aqui um sistema orientado XYZ de movimentação. Ele pode apresentar uma movimentação em Y, em X, em Y e Z, e não só essa movimentação em termos de deslocamento linear, mas também um efeito rotativo ao redor de X, um movimento rotativo ao redor de Y e um movimento rotativo no eixo Z, por exemplo, caracterizando aí no espaço tridimensional. No espaço bidimensional, somente 2 graus, né? Duas condições, 2 graus de liberdade. Tem uma movimentação em X e uma movimentação em Y. Veja que nesse aqui eu tenho 6 graus de liberdade, X, Y e o rotacional, X, Y e Z, 6, totalizando 6 graus de liberdade, sendo possível escrever qualquer tipo de movimento de cinemática de um mecanismo, tá? De um mecanismo. Veja que essa relação aí das articulações, a gente vai precisar de relações
funções trigonométricas e a relação entre elas, tá? Para a gente determinar, para a gente poder decompor determinados movimentos, forças e deslocamentos atuando sobre um sistema mecânico. Então, ele comenta aqui que a junta cinemática de rotação rotóide retira 2 graus de liberdade. Tá? Um equacionamento que vai definir como que a gente calcula o número total de graus de liberdade. Tá? O objetivo também da nossa componente curricular, por enquanto. Tá? Deixa lá mais para frente para o sistema, para resistências materiais, dinâmica e vibrações. Tá bom? Aqui comenta que como a gente calcula esses graus de liberdade em um sistema lá no quadrilátero, no movimento alternativo rotativo, entre outros, tá bom? Sistema de Cummings, tá? Interessante aqui a gente observar como que isso é calculado. Também é o objetivo da nossa componente curricular desse semestre fazer esses cálculos, mas para passar um conhecimento, uma informação para vocês. E por fim, temos o glossário. Os termos que aparecem muito, que são muito presentes no estudo de cinemática e dinâmica de mecanismo, aceleração, articulação, o que é uma biela, um câmbio, um bloco, centro de gravidade, sim, centro instantâneo de aceleração vai aparecer muito para vocês, cinemática, conexão, corpo rígido e inelástico, tá? Dinâmica, estática, estrutura, excêntrico, fase, força, na segunda lei de Newton, graus de liberdade. E claro, para estudar cinemática, na verdade, todos esses elementos, eles estão interligados entre si, definindo determinadas condições e geometrias de movimento, tá bom? Impulso, inércia, manivela, máquina, mecânica de Newton, mecânica quântica, são alguns dos glossários das frases muito presentes em sistemas, em mecanismos em mecanismos compostos aí por várias junções de elementos, tá bom? Espero que tenha passado uma noção aí de como vocês podem estar organizando os próximos temas dos seminários. Lembrando novamente que esses temas têm que estar relacionados à área de projeto mecânico e materiais, ok? Agradeço a paciência de vocês. Podem estar lendo aí o material, não talvez na totalidade, mas passando aí em alguns pontos esses principais aqui da apresentação, no qual eles foram discutidos, tá? E podem utilizar inclusive esse mesmo material aqui para montar as apresentações relacionadas à cinética e dinâmica. Até a próxima!